Fala galera, eu sou o evangelista Victor Mendes e você está no Pegou no Espírito. E hoje eu estou aqui querendo tratar sobre um tema que é avivamento. E para tratar sobre esse tema eu fiz um convite especial ao meu grande amigo de comunidade, o pastor Jonathan. Pastor, seja bem-vindo para que nós possamos falar sobre esse tema, amém? Glória a Deus, obrigado. Irmãos, nós estamos agora com um projeto, vai iniciar um projeto logo mais, chamado Tempo de Qualidade, aqui mesmo no canal Pegou no Espírito. Então nós vamos estar aqui falando de alguns temas e nós vamos dar início e será esse o meu amigo que eu fiz o convite, o pastor Jonathan, para estar tratando aqui no Tempo de Qualidade. E hoje, como eu estava pensando, querendo falar sobre avivamento, sobre algumas perguntas que aconteceram sobre esse tema, até mesmo aqui no canal, no meu WhatsApp, no meu Instagram. Então você que ainda não faz parte do meu Instagram, vai lá, VM Evangelista, o Instagram, para que você possa estar sendo abençoado em nome de Jesus, amém? Pastor, é o seguinte, cara, já vamos começar esse tempo maravilhoso e eu queria saber, o que é avivamento? Porque as pessoas, elas, quando a gente fala avivamento, elas falam, mas beleza, o que seria o avivamento? Amém. Bom, cara, por definição da palavra, avivamento é o ato ou efeito de avivar. É quando a pessoa recebe um reforço na fé. Ela se torna uma pessoa mais ativa, mais viva. Mas o que mais, assim, cara, me fez refletir sobre esse tema, em que a gente pregou muito na comunidade, né, esses dias, né? O que mais me chamou a atenção, cara, é a necessidade dele, a importância dele. Por quê, cara? Porque avivamento é uma intervenção de Deus. Na minha percepção bíblica, na minha percepção como cristão, avivamento é uma intervenção de Deus. É quando Deus vê a necessidade de intervir na igreja, na vida dos cristãos, reforçando a fé, ativando a fé, movendo a fé dos seus filhos para que eles possam retornar. Retornar. Por que eu digo retornar? Porque sempre que Deus precisa intervir com um avivamento, é porque em algum momento da história, da vida, a igreja deixou de cumprir o seu propósito. Então o avivamento seria esse mover de Deus para que ele possa dar continuidade em tudo aquilo que ele precisa fazer na história. Isso. Eu acredito dessa forma. Porque os avivamentos que aconteceram, eles sempre foram precedidos por crises. Quando se estabelece, quando se instaura uma crise na igreja, na comunidade, na vida dos filhos de Deus, Deus precisa intervir. E ele intervém dessa maneira, avivando. E aí, cara, tem N avivamentos, Sim. Muitos avivamentos, e como a gente falou na igreja, grandes e pequenas escalas. Explica um pouco isso. Grandes escalas são aqueles que abrangem, né, cara, o país, a cidade, é aquela locomoção toda de pessoas, de milagre, explosão de coisas assim que o mundo nunca viu. Como, por exemplo, o avivamento da Rua Azusa. Cara, foi extraordinário esse avivamento. Sim. O pastor William Seymour pregando junto com um grupo de irmãos, orando, pedindo avivamento para Deus, e aí Deus decide derramar o avivamento. E foi tão forte, cara, mas tão intenso, que a um quarteirão da casa onde eles estavam reunidos, pessoas caíam de joelhos arrependidas, cara, sentindo a presença do Espírito Santo, sentindo que o Espírito Santo estava convencendo elas, cara. Tão grande que foi. E aí tem o avivamento do país de Gales, da Austrália. Cara, muito avivamento. Então, cara, avivamento, na minha percepção, é isso. É a intervenção de Deus. É Deus olhando a necessidade da igreja, uma igreja que não está mais ativa, uma igreja que agora está negociando os princípios, né? E aí esse seria um avivamento em pequena escala. Não, esses são os de grande escala, da Rua Azusa, sim. Esses que eu falei aí. O de pequena escala, cara, eu acredito que ele acontece na vida pessoal do Filho de Deus, sabe? Sim. É quando você se vê, cara, sendo vencido pelo pecado dentro da igreja.
Quando você se vê morno, cara, na presença de Deus. É quando você se percebe que você, cara, não está mais tendo um tempo de qualidade com Deus, cara. Sim. E aí Deus, com sua rica misericórdia, intervém na sua vida, te avivando pessoalmente. E esse avivamento sempre vai produzir glória, cara. E essa glória vai se transformar em ação. Ação de Deus na sua vida. Então, e aí entra essa questão, né? E esse avivamento é para quem? Porque se é um avivamento que pode explodir tudo, ou ele também pode nos transformar no nosso individual, ele é para quem esse avivamento? O avivamento, eu acredito que ele é direcionado para a igreja. Por que para a igreja? Porque, por definição da palavra, avivar, deixar mais ativo, reforçar a fé, assim, trazendo para o âmbito religioso, por definição da palavra, só se aviva quem está vivo. Correto? Só se aviva quem está vivo. Porque esse avivamento, ele vai te deixar mais vivo ainda. Mais ativo ainda. Ou seja, se você estava morno, se você não estava cuidando da sua vida espiritual, se você não estava sendo um filho de Deus como você deveria ser, com a intervenção do avivamento, você volta à origem do seu propósito, você recebe renovação espiritual, reforço na sua fé, para que através dessa experiência de avivamento, você consiga cumprir o seu papel com excelência, de filho de Deus. Agora, por que eu disse que é para a igreja? Porque só se aviva quem está vivo. Aqueles cujas vidas não estão em Cristo, elas, espiritualmente falando, ainda estão mortas. Sim. A Bíblia diz que todos, um pecou, todos pecaram. Portanto, destituídos estão da glória de Deus. E como consequência da queda, Deus disse a Adão, não coma da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Essa foi a consequência. Morte, a queda trouxe morte. Então, aqueles que não estão em Cristo Jesus, aqueles que não são nova criação ainda em Cristo Jesus, eles espiritualmente estão mortos, segundo a Bíblia. Então, o avivamento ele faz com que a igreja, porque as pessoas que estão nos assistindo às vezes pensam assim, mas o avivamento tem que ser para aquela pessoa que não vai para a igreja. E aí, eu acho que o avivamento, uma das coisas é para que você possa voltar a trazer vida, né? Isso. Por isso que é assim. E aí o que acontece? O avivamento é para a igreja e ele acontece através da igreja. Então Deus vem, aviva a igreja que outrora estava negociando com o pecado. Ele aviva a igreja que outrora estava permitindo que o mundanismo, o sistema do mundo que João fala, né? Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Esse sistema elaborado, bem construído por Satanás e os seus demônios contra os princípios de Deus, essa igreja que outrora estava vivendo nesse sistema, com o avivamento ela sai desse sistema. Sim. Ela abandona esse sistema e retorna para Deus. Como em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Então, cara, o avivamento vai produzir isso. Entendeu? Uau. Então, o avivamento é para a igreja. Deus aviva a igreja, aviva o seu povo retorna, cara, para a origem do propósito. As pessoas que estão nos assistindo, elas vão entender que, de fato, irmão, em alguma área, em algum momento da sua vida, você acha que só ser cristão, só ir à igreja te faz uma pessoa viva, quando na verdade a gente precisa se converter, porque se converter dos maus caminhos está falando da gente. Sim. Porque fica uma pergunta, como assim? Parece uma dúvida, né, pastor? Tipo, mas eu sou da igreja, como que eu vou converter do mau caminho? Então o avivamento, ele também traz esse estralar de falar, opa, peraí, em qual nível eu estou vivendo hoje de relacionamento? Porque esse livro de 2 Crônicas, a palavra não é para o ímpio, não é para os filisteus, é para o povo de Deus. Se o meu povo, disse Deus, que se chama pelo meu nome. Entende? E aí, cara, o que o avivamento faz, cara? O avivamento, cara, ele transforma as nossas vidas por dentro. Começa por dentro esse negócio, não começa por fora.
E aí o povo que estava honrando a Deus apenas com a boca e rasgando apenas as suas vestes, começa agora, através do avivamento, honrar a Deus com o coração. E não rasgar mais as suas vestes, mas rasgar a sua alma diante do Criador. Sabe? Confessando os seus pecados, deixando os seus pecados e vivendo o propósito de Deus. E assim cumpre o propósito da igreja. Por quê? Deus aviva a igreja para a igreja ir e levar luz ao mundo. Aqueles que estão no mundo. Buscar aqueles que estão perdidos nas trevas e mortos em seus delitos e pecados. E através da igreja, dessa intervenção, o Pai consegue alcançar aqueles que estão em trevas também. Entendendo tudo isso, pastor, me faz pedir ao Pai nesse momento que a igreja esteja diante dessa gravação. Amém. Diante desse podcast. Porque a gente vai, com o tempo, e isso é em todas as áreas, né? Seja no trabalho, seja num relacionamento com a esposa. Em algum momento a gente parece que vai se esfriando quanto a isso. Porque a gente não deixa de ser marido, né? Você tá lá e às vezes a pessoa não tá mais falando com a esposa. A pessoa não tá mais dando atenção para a esposa também não tá mais dando atenção pro marido. E ela não deixou de ser esposa, não deixou de ser marido, mas ela aí caiu nesse mecanismo diabólico do tanto faz. Isso. E aí entra na indiferença. Você entende? E uma das coisas assim, cara, que mais tem me chamado a atenção é que na igreja, dentro da igreja, existem muitas pessoas que pensam que estão vivas, mas não estão, cara. Porque não estão experimentando a vida de Deus na vida delas, sabe? Entram para celebrar o culto, mas é como se elas não tivessem lá, cara. Eu queria que o senhor repetisse, não estão experimentando a vida de Deus. A vida de Deus na vida delas, cara. Porque você ouvir a palavra e não se comprometer com ela, você não vai experimentar Deus, cara. Você não vai experimentar as virtudes de Deus. Porque palavra de Deus é palavra de Deus na nossa vida quando a praticamos. Por isso Jesus disse bem lá na parábola dos 2 alicerces, aquele que ouve e as pratica, a minha palavra, esse é o homem prudente. Esse recebe vida. Esse recebe virtude. Você entende? Sim. O pecado não encontra ocasião para aprisioná-lo mais. Porque conheceu a palavra que liberta. Conheceu o caminho que liberta. Conheceu o Cristo que liberta. E ele nos aviva para isso, cara. Sabe? Então, para voltar a experimentar essas coisas que... Para voltar a viver tudo isso, cara. Que às vezes na nossa caminhada cristã deixamos de viver. Você entende? Se a gente pergunta, às vezes quando faço visita, eu perguntei para uma pessoa, você falou com o Espírito Santo essa semana? Aí ela disse, sim, falei. E você ouviu ele falar com você essa semana? Então o teor da pergunta muda. Porque a gente está falando demais e ouvindo de menos. E o avivamento nos coloca de joelho, inclinados, não só com o nosso corpo físico, não. Eu estou falando de joelhos com a alma, com o espírito, pedindo, Deus, aviva a minha vida, para que eu volte a amar o Senhor mais do que qualquer outra coisa, como no primeiro amor. Cara, isso é sensacional, cara. E é muito importante ouvir isso e poder compartilhar isso com a igreja de Jesus, porque a gente escuta muitos bordões, tipo assim, Deus vai te deixar de pé. Você vai ser honrado. Eu respeito e até entendo. Mas nessa perspectiva do avivamento, a igreja não precisa estar de pé, ela tem que estar de joelho, cara. Ouvindo a palavra de Deus, a voz de Deus. E aí é muito legal, porque o avivamento também vai fazer nós nos tornarmos pessoas de oração. Sim. Ele vai nos devolver para o relacionamento, cara. Porque a oração é quando eu me coloco nesse lugar onde eu mostro, Pai, eu estou aqui. Isso. E você sabe o que acontece? Ao decorrer da nossa caminhada cristã, eu já passei por isso, acho que muita gente já passou por isso. A presença de Deus, por incrível que pareça, para nós, erro nosso, ela vai se tornando comum. Sim. E aonde que a presença de Deus é comum, cara? Cara, não tem uma passagem bíblica
aonde Deus, o Espírito Santo passou e não transformou aquele lugar, aquelas pessoas, não mudou a vida das pessoas. Então a presença de Deus nunca foi, nunca será comum. Mas na nossa caminhada cristã, às vezes a gente trata a Deus como alguém comum. E quando ele derrama esse avivamento, cara, você começa a enxergar tudo aquilo que está fora do lugar. E com as virtudes do Espírito Santo, você é capacitado para colocar as coisas no lugar. Porque às vezes as pessoas estão atribuindo uma responsabilidade a Deus que é delas, que é nossa. Você entende, cara? Sim. Deus, ele resolve muitos problemas nossos. Sim, ele resolve, mas não é todos. Existem problemas que sou eu, como homem, como cidadão, como filho de Deus, que tenho que resolver. E ele capacita para isso, cara. O bom de tudo é esse. E o avivamento vai fazer eu entender isso. Com certeza, cara. Com certeza. Com certeza. O avivamento te aponta, cara, para essa experiência outra vez. De nova ativação, sabe? De dunamis mesmo, de poder mesmo, cara. Você entende? Para vencer o pecado, para superar as crises, para vencer os obstáculos e para ajudar pessoas, cara. Porque o avivamento, como diz pregando, o avivamento não vem para nos fazer palco de poder, cara. O avivamento vem para nos fazer ponte de reconciliação, aonde Deus possa abraçar, amar, amparar aqueles que estão desamparados, cara, aqueles que estão precisando de abraço. E aí depois da igreja entender que o avivamento é para ela, vai causar resultados esse avivamento. Com certeza. E esses resultados, eles são impactantes, eles são transformadores, mas assim, o que o senhor pode compartilhar sobre esse resultado, ou que o senhor já tem experimentado, ou que ainda vai experimentar, ou qual é a percepção sobre isso? Porque a igreja de Jesus, hoje, na minha inocência, que eu gosto de falar partindo da minha inocência, né? A igreja de Jesus hoje, ela não sabe de fato qual é o resultado que ela vai ter. Cara, sempre houve assim muitos ruídos, né, em questão de avivamento. Muitos pensam que é só gritaria, só histeria, é só emocionalismo, e não é nada disso, cara. Teve muito sim disso, mas não é sobre isso, cara. Porque não tem como afirmar-se que eu fui avivado sem ter uma transformação de vida. Não tem como. E é esse resultado que todo avivamento produz. Todo avivamento produz. As pessoas, quando recebem a presença do Espírito Santo, quando sentem a presença do Espírito Santo e entendem que o Espírito Santo está sobre a vida delas, automaticamente, uma das primeiras coisas que acontece como resultado do avivamento é você se perceber miserável, pobre, cego, nu e dependente, totalmente dependente da graça de Deus. Aleluia. Cara, toda soberba, todo orgulho cai por terra na hora, porque não tem como, cara, estar diante de Deus sem sentir as próprias misérias, as próprias mazelas, sem saber quem de fato você é, cara. Como Isaías tem a visão de Deus e ele grita: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então o resultado seria reconhecer de fato quem nós somos. Eu acredito que seja uma das maiores evidências de avivamento. O reconhecimento, o arrependimento, a confissão. Deus, me perdoa por levar essa vida tão leviana. Me perdoa por ser tão negligente. Nossa. Sabe, cara, você literalmente cai de joelhos. Literalmente cai de joelhos. E entende, cara, que se não for a graça do Senhor, cara, como que a gente vai ser um bom filho de Deus? Como que a gente vai ser um autêntico filho de Deus? Como que a gente vai conseguir vencer o autossabotador que habita dentro de nós? A velha natureza que combate todos os dias contra nós? Não tem. Então, a priori, o primeiro resultado para mim é esse. É arrependimento. Nossa, isso é fantástico, cara. E aí, com o arrependimento, vem o revestimento. Um revestimento de poder. E aí entra uma palavra da Bíblia que diz, me lembrei agora, que ela diz assim: eu
vos dou poder para serem minhas testemunhas. E aí, muito importante ressaltar isso, por quê? Porque muitas pessoas dão testemunho e não são testemunhas. Porque dar testemunho e ser testemunha é diferente. Dar testemunho é eu falar da vida do outro, do que Deus está fazendo na vida do outro. Agora, ser testemunha é revelar o que Deus está fazendo na minha vida. Aleluia. É falar o que Deus está fazendo na minha vida. Porque eu experimentei, eu vivenciei. Por isso devemos sempre, a caráter de conselho de Romanos 12, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém. Avivamento nos reveste de poder, nos capacita para sermos testemunhas do Senhor onde quer que nós formos, onde quer que nós pisarmos. Se você pisou no centro da capital de São Paulo, pisou uma referência do céu. Onde você andar, onde você ir, o que você falar, o que você fazer, você é uma referência do céu. Porque Amém. Deus te chamou para ser testemunha. E Amém. não apenas dar testemunho, mas ser. Porque isso implica em participar dos processos. Viver os processos. Experimentar os processos. E ver, cara, o poder de Deus, a graça de Deus operar na sua vida dia após dia, como nós temos visto. É isso como nós aí. temos visto. Eu acho que as pessoas vão ser presenteadas com esse vídeo. Eu quero agradecer demais por compartilhar isso e que vocês possam entender as 3 coisas sobre o avivamento. O que ele faz, para quem ele é e quais são os resultados do avivamento. Então você que está aí assistindo e sabe de pessoas que precisam entender de fato o que é avivamento, para quem e quais são os resultados, envie esse vídeo. Pastor, muito obrigado por esse Amém. tempo de qualidade. E, gente, até a próxima. Nós estaremos aqui compartilhando temas, conversas. Esse bate-papo aqui, ó, gostoso, diante da presença do grandão de Nazaré. Então, até a próxima. Deus abençoe vocês. Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Amém. Eu que agradeço por essa rica oportunidade, né, cara? Valeu, Muito cara. bom, muito bom. Gente, fiquem na paz e até mais. Pegou no Espírito. Amém.